Passando para comentar a respeito dessa lua cheia, que irá acontecer quinta-feira, 17 de outubro, às 8 horas e 26 minutos do horário de Brasília, e se trata da culminação do ciclo libriano, que iniciou-se com o eclipse solar em Libra, junto a Lilith e junto a Mercúrio, ou seja, trabalhando questões relacionais que envolvem muito das questões que estão oprimidas, reprimidas, que são colocadas ali por debaixo do tapete, muito dos nossos aspectos mais sombrios diante da relação, né? E a presença de Mercúrio é como se a gente tivesse que expandir a nossa consciência e a nossa percepção com relação à vida através das nossas relações, porque os outros, eles são espelhos, né? A gente se projeta nas nossas relações. Então é muito importante que a gente tenha consciência disso, né? De que o outro, ele me mostra aquilo que eu preciso enxergar, né? E o interessante nesse mapa é que a gente tem uma grande quadratura aqui, né, que envolve, além dos luminares, né, obviamente o Sol e a Lua em oposição, Sol em Libra, Lua em Áries, a gente tem Marte em Câncer e Plutão em Capricórnio, né, são signos cardinais, signos que pedem ali uma postura, né, de mudança, de transformação. Marte em oposição a Plutão em Capricórnio, é muito importante aqui a gente ter consciência de que é o seguinte, né, muito dos nossos conflitos internos, emocionais, eles começam aqui dentro, né? Por isso que a gente projeta nas nossas relações. Então é necessário que a gente assuma responsabilidade por uma mudança, por uma transformação, em vez da gente terceirizar a responsabilidade pro outro. Ah, porque eu agi assim, porque o fulano fez isso, eu agi assim, porque fulano agiu assim. Não tem nada disso. Tudo é ação e reação, né? Se a gente não muda a nossa postura diante da vida, né, a gente acaba sendo vítima, a gente não tem responsabilidade nenhuma, porque a gente está agindo como criança, a gente está agindo com a nossa criança ferida, que sempre vai terceirizar a responsabilidade da vida para os outros, em vez de assumir a responsabilidade que tem com tudo que está acontecendo. Então, é muito importante, né, que a gente reflita sobre o que o outro me traz, o que eu preciso aprender com essa relação. Né, em vez de achar que o outro tem culpa e que eu sou a coitada, que eu sou uma criança indefesa, né, que não tem responsabilidade de nada. Não, nós temos responsabilidade. Né? Aqui, o conflito, né, essa guerra, essa luta, ela é interna. Então, que a gente saiba mudar a nossa postura diante de tudo aquilo que está sendo exposto, em vez de ficar, sabe, apontando o dedo e falando porque é assim, porque é assado, que não sei o que não sei o que. Não, a gente tem que aprender, né, e agradecer a cada pessoa que surge na nossa vida, porque ela está me mostrando muito do que eu preciso ser para ser um ser humano cada vez melhor. E essa é a graça de viver. É essa evolução, sabe? Jesus disse o tempo todo, né, do semelhante, né, da gente ter essa fraternidade ao se relacionar, né, em como a gente se enxerga, né, nos outros, e é isso, né? A gente tem a possibilidade de ter essa fidelidade com a gente mesmo, né? Um fato super interessante que vai acontecer nessa lua cheia é a conjunção com Eris. Eris, a deusa da discórdia, que está junto com a lua. E, né, se ela está junto com a lua, ela está em oposição exata ao sol, então se trata da combinação do ciclo também, do sol com Eris. Então a gente tem a possibilidade também de enxergar muito das discórdias que a gente em algum momento semeou, né, por conta da nossa individualidade, né, achando que aquilo era a melhor escolha para mim naquele momento. Então, olha que interessante, né? No dia 14 de abril houve a conjunção do sol com Eris no signo de Áries. E agora, ela, junto à lua, ela vai trazer o resultado, né, dessa configuração. A gente tem aqui nos arcanos dos enamorados, que é uma energia bem similar, né, a energia de Libra, como eu já disse em outro momento, né. Os arcanos dos enamorados traz ali Pares segurando a maçã dourada, que Eris entregou a ele, né, para que ele entregasse a mais bela. Imagine, né, o caos que ele, né, foi metido ali por conta disso, porque aqui tem a Juno, né, tem a Afrodite e tem a Atena. E ele entregou para quem? Para Afrodite, a deusa do amor, que semeou ali a discórdia através do relacionamento com a mais bela, né, que era a Helena de Troia. E isso gerou a guerra de Troia, né, segundo o mito. Então, Eris, né, como a deusa da discórdia, sendo irmã de Áries, Marte, né, que é o deus da guerra, que é o deus das lutas, das batalhas. Eris, um aspecto feminino dessa energia, falando da competitividade, né, dessa coisa mais da sedução, mais libidinosa, mais persuasiva, porque tem um aspecto, né, muito voltado ao emocional, né, as fofocas, as intrigas, aquela coisa mais manipulativa, né, porque mexe com o emocional. Então, as discórdias semeadas aqui, né, resultaram na guerra de Troia. E agora, nessa configuração do mapa da lua cheia, a gente tem todos esses aspectos que trazem conflitos
imensos, né, que, mais uma vez, né, eles refletem apenas os conflitos internos, né, da forma como a gente se projeta no mundo. Então, aqui no coletivo, a gente vai ver muita notícia voltada a essas questões, né, de fofoca, de intriga, de discórdia, mulherada falando mal uma da outra, sabe? Nesse aspecto mais lilithiano também, porque a Lilith está envolvida nessa alunação, né? Então não tem como a gente não vê questões que envolvem a Maria da Penha, né? Feminicídios, questões também relacionadas a pauta feminista. Então, a gente vai observar isso no coletivo, mas como a gente lida com essa energia na vida pessoal da gente? A gente compreender que muito de como o outro age se trata de uma maneira que reflete a minha atitude, né? Então, que saibamos acolher a dor do outro como a gente gostaria de ser acolhido diante dos nossos erros, diante das nossas dificuldades, né? Porque a gente precisa, na nossa vida pessoal, trabalhar a empatia, de se colocar no lugar do outro, sabendo que o outro tem uma forma diferente de ser, e não a ficar apontando dedos, né? Porque cada um mede a vida com a régua que tem. Então, a gente vê a vida com o que a gente sente, que a gente seja fiel, que a gente tenha amor, que a gente tenha consideração, respeito, né? Em vez de achar que todo mundo é assim, da forma como, né, a gente acha que as coisas devem ser. Porque não tem receita, né? Nós somos seres humanos, cada um tem as suas influências culturais, né, familiares, e tá tudo certo, né? Mas que a gente possa respeitar o espaço do outro e possa manter essa empatia, essa compaixão que nos une através dessa força do amor que é Deus manifestado nas nossas vidas. Outros aspectos importantíssimos que são colocados aqui, que são positivos, né, que vão ajudar a gente a crescer muito a nossa percepção com relação à vida, com aquilo que está sendo reavaliado, digamos assim, por conta da retrogradação de Júpiter, fazendo um aspecto de trígono com esse Sol. Então vai fazer com que a gente possa expandir a nossa consciência através de tudo aquilo que a gente está reavaliando, daquilo que a gente julgava, né? E tem também a Vênus no último grau do signo de Escorpião, que é no grau anarético, né, que eu falei que é um grau de limite, é um grau de... já passei o suficiente por uma situação assim, que me trouxe dor, que me trouxe, né, desgaste, e é preciso uma transformação. Porque a Vênus, ela tá fazendo um aspecto com Netuno e tá fazendo aspecto com Plutão também, e com esse Marte em Câncer, ou seja, né, a gente ter aí a possibilidade de atitudes assertivas, né, soltando aquilo que tá trazendo algum tipo de desgaste emocional, né, e aprender com tudo isso para uma transformação pessoal mesmo, né? Porque esse Plutão em Aquário aqui, antes de entrar em Aquário, né, ele tá em Capricórnio no último grau, ele tá muito positivo, né? Pra gente ter aí um crescimento através dessa responsabilidade, essa mudança de postura, né? De compromisso com a vida, né? Com as verdades que estão sendo expostas, né? Quando a gente coloca foco, determinação, né, disciplina, né, o propósito, né, eu quero transformar, eu quero ser um ser humano melhor, né, eu tô aqui para aprender com os meus erros e como eu posso fazer para melhorar. Então isso é muito forte, né, e realmente traz essa verdade do caminho que a gente deve seguir, e isso inclui também as nossas relações. E um outro aspecto interessante aqui é que a gente, né, como eu disse aqui, que traz essa possibilidade de crescer muito com aquilo que está sendo revisado com relação às nossas percepções e julgamentos, né? Porque Júpiter está na casa 7 desse mapa da lua cheia, e o ascendente está em Sagitário, junto a Palas, Atena, né? Que é um planeta também de comprometimento, né? Em fazer tudo certo, né? De buscar essa justiça com relação a esse crescimento, né? Essa fé em nós mesmos que a gente precisa desenvolver, né? Essa autoconfiança em fazer tudo certo e saber que está tudo em harmonia com o todo, né? Com a vida. E com os horizontes, né, daquilo que eu quero alcançar como objetivo de vida, de crescimento. E a conjunção, né, quase esqueci aqui, de Juno com o Sol, né, que fala muito desse compromisso, né, do compromisso com as coisas que trazem harmonia, né. Então ter um olhar empático, né, com relação a nós mesmos, da maneira como a gente se percebia e com relação aos erros que a gente tem, que nos fazem crescer, amadurecer, sem projetar responsabilidade por erros para os outros, né? Assumir que em determinado momento a gente agiu assim porque a gente quis, porque a gente achou que era a melhor opção. E tudo isso faz com que a gente, né, tenha uma maior compreensão da vida. E é sobre isso. Que os nossos conflitos, né, eles sejam apenas internos no sentido de buscar superar e vencê-los nessa ânsia de sermos cada vez melhor,
né? Que a gente não se projete na maneira como cada um percebe a vida, né? A gente não tem responsabilidade pela vida do outro. Cada um é um, né? E obviamente, né? Eu tenho o compromisso de fazer o meu melhor pelo outro, mas nem sempre a gente vai agradar. Então ter essa consciência também faz com que a gente possa enfrentar as batalhas que a gente, né, tem diante da vida, que é algo natural, seja assim, né, ter mais foco. Então que a gente consiga, né, encontrar essa harmonia. Bom, e aí? Como é que você está sentindo as energias desse momento? Como você está lidando com a forma como você se projeta nas suas relações, nas suas amizades, nas suas parcerias, nas suas alianças? E o que você tem que aprender com tudo isso que está sendo exposto de alguma forma, exigindo uma mudança comportamental. Mudanças que irão influenciar na forma como você se coloca diante das batalhas da vida. Sabendo que a responsabilidade é com relação àquilo que você sente, a forma como você percebe, para que você possa se posicionar de uma forma íntegra, honrosa, fazendo jus àquilo que você sente, né? Saindo da criança ferida e assumindo esse papel de adulto, responsável por aquilo que acontece e disposto a enfrentar as batalhas da vida. Então eu acredito que essa é a principal mensagem dessa lua cheia e que vai trazer aí grandes aprendizados ao longo desses próximos 6 meses, porque afinal de contas se trata de uma lua cheia, né, de um eclipse solar, né, essa alunação, e que traz aí mudanças significativas nos nossos caminhos de vida.